da vida ministerial de Cristo. É a derradeira etapa, é a última semana, como sabemos, vivemos a Semana Santa, e é nesse domingo que o Senhor Jesus escolhe se declarar publicamente para aquela multidão, para Jerusalém. Jesus agora estava mais próximo do dia mais sofredor da sua vida, o dia mais doloroso, bem como também estava mais próximo do dia mais glorioso da sua vida. Ele estava se aproximando da crucificação, Jesus estava se aproximando do dia da ressurreição. A entrada triunfal de Cristo, como nós lemos, é a autoglorificação de Cristo. É quando Cristo se manifesta como Messias. É quando Cristo resolve mostrar a todas as pessoas a sua verdadeira identidade. Aquele Cristo que nós lemos nos Evangelhos, que muitas vezes se esquivava das multidões. Muitos queriam aclamar ao Senhor Jesus como Rei antes do tempo. Muitos queriam chamar Jesus para que ele se mostrasse Rei dos judeus, Messias, antes do tempo. Mas Jesus assim não permitiu, porque não era chegada a hora. Nós servimos ao Deus que faz tudo determinado no seu tempo. Não se adianta nem se atrasa. Jesus está no lugar correto que ele deve estar. Por isso que hoje se assenta à direita do Deus Pai. A entrada triunfal de Jesus Cristo foi um ato profético, o cumprimento de profecias. Como, por exemplo, uma profecia muito conhecida, que se encontra no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9. Olha aqui o profeta nos diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, cria de jumenta. É o grande anúncio público da identidade de Cristo para aquelas pessoas. Glória a Deus. E esse episódio da entrada triunfal de Cristo, ele inicia-se, como nós vemos no verso 28, que diz: e dito isto, ia caminhando adiante, seguindo para Jerusalém. O que é isto? O que é que Jesus falou antes de executar essa última etapa da sua vida ministerial? Jesus, poucos momentos antes de adentrar na sua na caminhada triunfal das portas de Jerusalém, ele contou uma parábola muito importante para os seus discípulos. É conhecida como a parábola das moedas de ouro, a parábola das 10 minas. Jesus contou essa parábola com vários objetivos. E o primeiro deles era esclarecer, clarear a mente daqueles discípulos, que a implementação do reino de Deus que estava por vir naquele momento glorioso não se daria segundo a percepção deles. Ora, os discípulos imaginavam um Jesus que adentraria as portas de Jerusalém, cumprindo a profecia de rei. Ele era o rei. Mas os discípulos imaginavam uma coisa completamente diferente daquilo que Jesus propunha. Os discípulos, a mentalidade judaica da época, desejavam um rei que destronasse o governador romano, que destronasse o imperador romano, que tomasse a força, o controle político daquela localidade. Mas não era isso que Jesus vinha trazer para cada um de nós hoje também, nem para aquele tempo. A implementação do reino de Deus se dá conforme os pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos pensamentos. A mente humana não consegue compreender, o coração humano não consegue vislumbrar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que conjecturemos, por mais que imaginemos como será a ação de Deus, ela sempre é infinitamente maior do que aquilo que pensamos ou pedimos. Amém? E Jesus falava para aqueles discípulos a seguinte forma, em outras palavras, vamos resumir. Jesus estava dizendo que era necessário que o Messias saísse de Jerusalém e após um tempo, uma permanência, ele voltaria. Jesus estava dizendo, é preciso que o rei saia de Jerusalém, seja coroado e volte. Jesus ensinava a princípio que não seria no
jeito que os discípulos pensavam. Outra finalidade pela qual Jesus falou essa parábola, ele quis dizer que no intervalo em que ele fosse para os céus, ele assumiria os céus para ser coroado e após voltaria. Nesse intervalo, ele confiaria dons e talentos a cada um de nós, simbolizado pelas moedas da parábola. A verdade é que Deus confia a cada um de nós moedas de ouro. Em que sentido? Deus nos confia nossos dons, nossos talentos. O Espírito de Deus nos capacita a cada dia a orarmos conforme a vontade de Deus, porque nós não sabemos como devemos orar. O Espírito de Deus capacita a cada um de nós no ministério da pregação do Evangelho. O Espírito de Deus capacita a cada momento, cada um de nós, dando-nos dons, talentos e virtudes celestiais. Mas a grande questão é o que estamos fazendo com esses dons e talentos. A parábola diz que a cada um dos 10 servos foram-lhe confiados uma moeda. E após o retorno do rei, o primeiro servo tinha multiplicado essa moeda e recebeu o seu galardão por ter multiplicado esse dom que Deus lhe entregava. O segundo servo multiplicou mais ainda, e assim sucessivamente. Mas tinha um servo que, ao invés de multiplicar os dons e talentos de Deus, ele escondeu o talento, ele enterrou a moeda. Isso traz uma lição importantíssima para cada um de nós. Isso traz uma pergunta a cada um de nós: o que é que estamos fazendo com os dons e talentos que Deus nos dá? Precisamos multiplicar, seja pelo ministério da evangelização, das orações, clamores, súplicas, intercessões. A verdade é que temos um grande dom sobre o nosso controle, sobre a nossa administração, que deve ser multiplicado. E a terceira grande lição dessa parábola é a questão profética. Deus estava dizendo que aqueles servos que não desejavam que Cristo reinasse sobre eles iriam perecer. E isso de fato ocorre no ano 72 depois de Cristo, quando Roma invade Jerusalém e destrói, e há um verdadeiro genocídio. Muitos morreram. É a palavra que Deus nos dá, é a parábola que antecede esse ministério triunfal de Cristo. E a história prossegue. Jesus, ele ordena para aqueles discípulos, para que eles manda os discípulos para que eles fossem para a aldeia, e lá eles achariam um animalzinho de carga. A verdade é que Deus sempre nos está dando ordenanças, as ordens imperativas do Senhor Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas, como as coisas vão acontecer. E nós que temos ouvidos, que possamos ouvir a voz de Cristo e obedecer a cada mandamento, porque Ele sabe o que é que vai acontecer. E os discípulos foram até essa aldeia, e Jesus ainda disse para aqueles discípulos tudo o que haveria de acontecer. Jesus disse: se alguém perguntar para que vocês estão tirando esse jumentinho, vocês apenas digam: o Senhor precisa dele. A verdade é que tanto na parábola da moeda de ouro, como nos versos 29 ao 34, Deus, ele faz uma realocação de bens. Aqueles que estão produzindo para o reino de Deus são contemplados com cada dia mais e mais poder e virtude dos céus. E aqueles que não fazem uso do poder de Deus que lhe é conferido, lhe é tirado. É isso que Jesus diz para a gente. E Jesus toma emprestado esse jumentinho, porque nós sabemos que tudo ao Senhor pertence. Tudo pertence ao Senhor. E de fato o dono do animal pergunta, os discípulos respondem, os discípulos tiram, levam o jumentinho para que Jesus monte sobre ele. Outro detalhe importante também é que Jesus, na sua plenipotência, na sua onipotência, na sua onisciência, já sabia que aquele animalzinho de carga era um animal que nunca tinha sido usado antes. Porque, na verdade, esses animais, no contexto judaico, eles têm um grande significado religioso. Tanto as vaquinhas como os jumentos,
os animais de carga, eles só eram utilizados para o serviço ordinário, no transporte de cargas, só após eles serem utilizados em cerimônias religiosas. E Jesus aproveita aquele grande ato messiânico e usa aquele jumentinho, assim anunciando e confirmando as profecias que Deus tinha. Na verdade, aqueles animais eram usados em rituais de purificação, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós observamos, nós vemos o uso de alguns animais em rituais de purificação, de sacrifício. Por exemplo, na posse do rei Salomão, ele veio caminhando sobre o jumentinho também. E os judeus também usavam os jumentinhos no transporte da arca. A arca, como sabemos, para o povo judeu significava naquela época, era o símbolo da presença de Deus. E aí Jesus cumpre a profecia. Jesus é a presença de Deus. Jesus é o pão da vida, é o Deus encarnado, é o Filho unigênito do Pai, que vem montado sobre o jumentinho, cria de jumenta, profetizando, cumprindo aquela profecia, já declarada por Zacarias 500 anos. Outra profecia também que vale a pena trazer para o dia de hoje, o cumprimento, é uma profecia que vemos em Isaías, logo nos finais, nos capítulos finais de Isaías. Isaías 62 diz para a gente: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, e que vem com ele o seu galardão e a sua obra diante dele. Aleluia. Amém, igreja? De forma que Deus estava provendo naquele momento, estava iniciando o provimento eterno do sacrifício da cruz do Calvário. Jesus atendia o clamor do povo que pedia por um Messias há muito tempo. Jesus, acima de tudo, estava cumprindo a vontade do Pai. O sacrifício estava sendo iniciado. Os prenúncios da cruz estavam começando, ainda que os discípulos não entendessem plenamente, mas eles entenderiam após a ressurreição de Cristo. Eles teriam uma noção completa e absoluta do que significou a entrada triunfal de Cristo. De forma que trouxeram para Jesus um animal, puseram as vestes, puseram Jesus em cima, e Jesus ia caminhando, e o povo ia ovacionando, ia clamando, ia reverenciando, adorando aquele Messias de séculos e séculos esperado pelo aquele povo que vivia oprimido. E descia o Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando, começando a dar louvores a Deus, e em voz alta todas as maravilhas que tinham feito, dizendo: bendito o Rei quem vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. Vários daqueles discípulos, várias daquelas pessoas que ali estavam naquela multidão, tinham sido testemunhas oculares dos milagres e das maravilhas que Cristo havia feito. Ali estava a família de Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado, em outros relatos de outros evangelhos, sem ser Lucas, Mateus, Marcos e João. A palavra diz que as famílias que foram contempladas com milagres gritavam e chamavam as pessoas para verem. Vejam, é aquele que executou o milagre, é Jesus, o Messias está vindo. De forma que todos aclamavam, todos balançavam um galho de palmeira. Por isso daí o nome Ramos, o domingo glorioso de Ramos. E as multidões diziam, aos grupos dos discípulos, entre outros, diziam: bendito o Rei quem vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Estavam declarando a paz do céu, porque aquela entrada messiânica não era projeto de homens, mas sim plano de Deus para mim e para você hoje. Amém? Era glória nas maiores alturas, glórias em lugares celestiais, glórias em lugares onde a terra não poderia
clamar. Só o céu pode conter a glória de Deus, a glória do Verbo encarnado ali naquele momento, adentrando nos portais de Jerusalém, cumprindo mais uma vez, eu repito, as profecias messiânicas. Jesus ali estava mostrando a sua identidade santa, soberana e eterna. Ali é do próprio Deus andando, adentrando as portas de Jerusalém. A verdade é que os grandes guerreiros, eles usavam os cavalos bonitos, os cavalos brancos, né, como nós sabemos. Os grandes guerreiros, eles se utilizavam de armas, de escudos, de adornos, tudo aquilo que o homem faz para chamar a atenção, mostrando o poder. Os grandes guerreiros usavam cavalos robustos, grandes proteções militares, mas a verdade, igreja, é que nós servimos um Deus humilde, de paz e muita simplicidade. E é essa simplicidade que muitas vezes oculta a luz de Deus diante dos olhos dos homens. Porque só um coração humilde, cheio de paz, só um coração humilde para aceitar um Deus de paz, um Deus humilde. O Deus que servimos não é um Deus que se manifesta segundo a glória humana, segundo as virtudes humanas, querendo se mostrar, querendo aparecer, querendo exercer domínio sobre as pessoas, a manipulação. Não, Jesus jamais manipulou. A implementação do reino de Deus vem com paz, humildade e amor, mostrando aos homens o caminho no qual eles precisam e devem andar, e de forma que o homem é convidado a entrar ou não nesse caminho. O homem deve discernir com a capacidade que ele tem, ou adorar a Cristo como Rei e Messias, ou desconsiderá-lo. Esse é o Evangelho cristão, diferente de vários evangelhos. O Evangelho bíblico cristão, ele faz uma pergunta a cada um de nós: que tipo de olhar nós projetamos sobre o Filho de Deus? Muitos que não são de paz, não são humildes, veem Jesus apenas como uma figura histórica, um homem que apenas deu alguns exemplos. Mas não nos deixemos enganar. Adoremos a Deus na qualidade de Deus, adoremos a Cristo na qualidade de Deus. Ele é o Senhor. Amém? Lembremos também que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Aqueles que pensavam que o rei de Israel deveria vir armado com cavalos, com um cavalo robusto, cheio de armas e exército. Não, essas não são as armas do reino de Deus. Mas a arma que Jesus tem para cada um de nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E que assim possamos abrir os nossos corações para receber a cada dia esse convencimento. Porque salvação, ela tem um ponto na história. Ela inicia-se dentro de nós, mas continua como um processo. Pode ser chamado de santificação, não importa o termo que nós empregamos. A verdade é que a salvação ocorre a cada dia, a cada momento em nossas vidas, quando aclamamos o verdadeiro Cristo, quando damos louvores e glórias, quando recebemos Jesus na qualidade de Messias, Rei e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Um termo interessante também usado no Evangelho de Marcos é o termo Roshaná. Roshaná significa simplesmente, era o povo dizendo: salva-nos, Senhor, por misericórdia. O termo Hosana nas alturas. O povo clamava: dá salvação para nós agora, dá vitória para nós agora. E a caminhada continua. Aquela multidão que tinha estendido os seus mantos diante do caminho, balançavam os galhos, clamavam, gritavam. Mas existia um grupo ali de fariseus, como sempre o joio e o trigo misturados no cenário, de forma que só Jesus, para fazer a separação,
E os fariseus diziam para Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, Jesus disse: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus, homens com interesses escusos naquela época, que não tinham nenhuma noção de salvação, não tinham porque não queriam e não queriam porque não tinham, aproveitadores, com seus interesses pessoais projetados em política, o que eles queriam de fato era serem aclamados por homens. Esse grupo fariseu queria calar a voz daquela multidão que exaltava o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus responde e diz que se todos tivessem ficado calados, ainda que todos se calassem, as próprias pedras clamariam. A verdade é que a glória de Deus subsiste, igreja, com ou sem um clamor humano. Jesus não precisa da aclamação humana para manifestar a sua glória. A sua glória se manifesta